Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, o leproso se aproxima a Jesus, clamando de joelhos, depois de contemplá-lo e adorá-lo, ele grita: Senhor, se é da sua vontade, podes me curar, me purificar. E Jesus, com muita compaixão e amor por aquele ser humano que estava inserido em um sofrimento tanto físico quanto psicológico, Jesus toca-o e o purifica e o cura e diz a ele: olha, vai, apresenta ao sacerdote e depois oferta aquilo que Moisés decretou que fizesse e assim servirá de testemunho. Este homem não faz o que Jesus pediu, mas ele sai já proclamando o efeito do encontro que ele teve com Jesus, testemunhando da sua cura e do poder miraculoso de Jesus, fazendo Jesus conhecido por muitos, e por causa disso Jesus já não podia mais andar, caminhar, mas tinha que ficar em lugares isolados, escondidos, porque aquele homem, com o testemunho dele de vida, de encontro com Jesus, fez com que Jesus fosse conhecido por muitos. É bom observarmos algumas coisas a respeito da lepra. Levítico capítulo 13 é um capítulo inteiro dedicado a esta doença. E lá o sacerdote, quando identificava alguém com lepra, era declarado impuro e orientado a se isolar, a se retirar do convívio social e habitar em um leprosário, se relacionar somente com pessoas do mesmo nível que ele. Estava convivendo com pessoas que estavam no mesmo estado que ele, estado de corrosão, porque a lepra ela ia corroendo o corpo, posteriormente mutilando membros e depois culminando na morte. É certo que a pessoa não sofria somente de enfermidade física, de percas de membros exteriores, mas também psicologicamente aquela pessoa estava em um tormento profundo diário e inserido em um poço de tristeza, sabendo que o decreto sobre ela era de maldição e que logo logo a morte chegaria e o tragaria, assim como aquela lepra aos poucos estava tragando este homem. E existia uma orientação do sacerdote que era: se alguém aproximasse dele, ele com o cabelo despenteado, todo desfigurado, em alguns casos algumas partes do corpo já não tinha por causa da lepra ter comido, ele teria que ter o procedimento de tapar a boca e gritar impuro, impuro, para que a pessoa não se aproximasse, não fosse exposta ao contágio daquela terrível e maldita doença. Porque o sacerdote orientava-o a tampar a boca? Porque a transmissão desta doença, naquela época não tinha muita precisão a respeito disso. Eles acreditavam que o contato era contaminado também. O contágio pelo contato era assim feito. Mas a transmissão desta doença é por gotículas de saliva. Esta bactéria era eliminada pelo aparelho respiratório da pessoa doente na forma de aerossol, né?
no ato de falar, de espirrar, de tossir ou de até mesmo beijar. Observe que um leproso, quando falava, ele transmitia a lepra, aquilo que corroía tanto o seu psicológico quanto o seu corpo, tanto o interior quanto o exterior, era transmitido no ato de falar. Ou seja, um leproso falando transmite lepra. Um leproso falando transmite aquilo que corrói, aquilo que mutila membros. O leproso falando transmite maldição, transmite morte. Mas este leproso foi tocado por Jesus, e depois de ser tocado por Jesus, a sua fala muda, porque o toque de Jesus muda o nosso falar, o nosso caminhar. Se outrora, quando falava, transmitia morte, transmitia aquilo que corroía, aquilo que mutilava, aquilo que trazia tormento, agora, pelo toque de Jesus, o que ele fala transmite vida, o que ele fala transmite esperança, o que ele fala transmite paz, o que ele fala transmite poder de Deus. Existem muitos leprosos que ainda não foram tocados por Jesus, que quando falam transmite morte, e quando falam transmite maldição, que quando falam estão mutilando membros do seu corpo, que quando falam estão transmitindo tormento para a alma de alguém. Mas se você ver alguém, você convida-o a ser tocado por Jesus, pois quem foi tocado por Jesus, a sua fala já não transmite mais morte, mas sim vida. A sua fala já não mutila mais membros, mas reconcilia membros mutilados. A sua fala é uma fala que traz paz e esperança. Não seja um leproso, seja alguém que foi tocado por Jesus.